nós trabalharemos com apenas um capítulo da Palavra de Deus, Romanos, capítulo 16. Eu gostaria que você abrisse esta passagem bem. Nesses 4 domingos de junho, verificaremos com a maior profundidade possível que o apóstolo Paulo, instrumento de Deus, tenha a nos ensinar por meio desses versículos. Por favor, Romanos capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim o texto bíblico: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai-os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Petrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocaram divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, a quem que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Até aí, irmãos. Vamos orar. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra. De fato, nós temos dificuldades para isso. Somos muito limitados e precisamos que o Senhor traga luz à nossa mente, ao nosso coração, para que possamos entendê-la, compreendê-la e, sobretudo, praticá-la. Retira de nós, nesse instante, Pai, qualquer obstáculo que nos impeça a compreensão clara das Escrituras Sagradas. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Eu penso, meus irmãos, que expressões abertas de afeto, elas, por consequência dessa pandemia que nos afetou, pandemia da Covid-19,
Expressões assim tornaram-se cada vez mais raras, inclusive dentro da igreja. Nós fomos, de alguma maneira, forçados a viver isolados uns dos outros. Nós fomos empurrados para uma realidade de distanciamento, de isolamento social, eu diria até talvez para uma solidão forçada, onde apenas aqueles mais próximos podem de alguma maneira se ajuntar. E eu insisto, me parece que infelizmente as nossas igrejas também foram impactadas exatamente por esse problema. E diante disso eu entendo que nós precisamos tomar alguns cuidados. Veja, nós estamos aí cerca de 15, 16 meses nessa realidade. Entendo que é preciso tomar alguns cuidados a fim de nós não sermos convencidos de alguns pontos aqui. O primeiro deles, que o distanciamento talvez seja um bom negócio de fato. A gente viver de verdade, de maneira definitiva, isolados. Nos convencermos de que isso é confortável, porque com isso as pessoas vão parar de se incomodar umas com as outras, já que estão cada um no seu canto. Que com isso vão focar na sua própria vida e deixar os outros em paz, com esse distanciamento e com esse isolamento social. E que talvez o ditado popular que diz, cada um por si, Deus por todos, talvez esse ditado realmente tenha razão. Talvez ele faça sentido, sim. E talvez ele precise ser implantado de maneira definitiva na nossa sociedade, talvez até dentro da igreja. Com isso, eu fiquei pensando que é preciso nós começarmos a resgatar aquelas demonstrações de afeto e, ouça, de preocupação real uns com os outros. E é preciso fazer isso, talvez se encontrando o modelo ideal de Deus e colocando em prática os propósitos de Deus na igreja, dentro dela. Me parece que o texto de hoje aqui, meus irmãos e irmãs, mostra um excelente exemplo de amor e de afeto cristão que precisa ser mantido a todo custo, a despeito de possibilidades e de realidades que podem eventualmente empurrar a igreja para um outro patamar de relacionamento. Paulo, aqui, o apóstolo Paulo, depois de 15 capítulos, atenção a isso, sendo que 11 deles são carregados de teologia. Eu vou utilizar uma expressão aqui que não é a ideal, eu admito isso, mas vou utilizar. Paulo utiliza aí 11 dos 15 capítulos, os primeiros 11 capítulos, para construir a teoria cristã do ponto de vista da sua doutrina. Paulo fala exclusivamente de doutrina. Ele não aborda questões práticas nos primeiros 11 capítulos. A partir daí, capítulo 12 diante, até o 14, de maneira muito precisa e detalhada, Paulo vai tentar agora sim expressar aquilo que é prático a partir de toda a teoria que ele construiu, a partir de toda a construção doutrinária que está ali nos primeiros 11 capítulos. E agora então, finalmente, no capítulo 16, ele vai concluir a sua carta. E ele chega então aqui à hora da saudação final, do adeus. Toda a carta tem essa parte. Mas o mais interessante aqui, meus irmãos, me parece que, apesar desse trecho final aparentemente apresentar apenas uma simples e comum despedida, palavras singelas de despedida, é na verdade um trecho que tem muito a nos ensinar. E obviamente, por consequência, um trecho que tem muito um trecho através do qual temos muito a aprender. Talvez seja incrível isso,
Talvez seja surpreendente, mas tem muita coisa a aprender aqui nessa coisa. Tanto que eu disse há pouco que nós utilizaremos esse capítulo, exclusivamente esse capítulo, ao longo desses 4 domingos de julho, começando hoje. Eu entendo, meus irmãos, que há aqui uma reprodução em escala obviamente reduzida dos relacionamentos internos da Igreja de Cristo. O que temos aqui, eu diria, é um verdadeiro manual de relacionamentos. E o que é que esse manual nos ensina? E essa, portanto, é a primeira questão nossa, aqui no capítulo 16. Os relacionamentos dentro da Igreja de Cristo. O relacionamento dentro da Igreja do Senhor. É sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã. O que é que esse manual de relacionamento nos ensina? Algumas coisas. A primeira delas é que os crentes devem se importar, sim, uns com os outros. E como é que a gente vê isso aqui, nessas saudações finais dessa carta, nesse epílogo, nessas despedidas que Paulo faz? Primeira lição: os crentes devem se importar uns com os outros. Se você notar aqui, há aqui, nessa parte final desse capítulo, 27 nomes alistados. 27 nomes. Outras pessoas são saudadas, é verdade, mas 27 são nomeadas. Os nomes dessas pessoas estão ali, sendo que 26 delas estão em Roma. Lembre-se que essa carta está sendo dirigida à Igreja de Roma. E 26 nomes fazem parte da Igreja de Roma. Além desses 26, um deles, que é o primeiro que é mencionado, é o nome daquela pessoa que está levando esta carta à Igreja de Roma. O nome dela é Febe. Agora, veja, qual é o destaque que eu faço aqui? O destaque são exatamente os nomes, não cada um deles, mas o fato de Paulo destacar nomes. Sim, os nomes de cada um deles. Eu diria aqui, meus irmãos, que guardar o nome de alguém é demonstrar que se estima aquela pessoa, que se tem consideração por ela, que não é mais uma no meio de outras. É alguém, como alguém dizia no passado recente, um pastor que pessoalmente admirava muito, ele dizia que o irmão, ele tem nome, tem CPF, tem RG, tem endereço, tem cheiro. É alguém com quem se deve se importar. Tem um nome. Eu queria poder, confesso isso, chamar cada pessoa que conheço, com quem me relaciono pelo nome. No entanto, muitas vezes eu não consigo. Tenho lá as minhas limitações e dificuldades nessa área. Consigo lembrar muitas vezes de um número do telefone, consigo lembrar de algumas coisas, mas às vezes o nome me falta. E eu sei que isso é um problema. Porque o nome é a identidade da pessoa. Como é que você é conhecido? Eu sou conhecido como tal. Meu nome é esse. É assim que eu me apresento. Veja, meus irmãos, diferente de mim, talvez diferente de muitos de nós, Jesus conhece cada um de nós pelo nome. João 3,10 diz: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Pelo nome. Denise, Priscila, Soraya, Douglas, ele vai chamando cada um pelo nome. Glauco, ele vai chamando, ele conhece. Ele conhece. Eu diria aqui, meus irmãos, que nós também devemos nos esforçar para conhecer os nomes uns dos outros, citá-los, fazer referência a isso. Isso mostra que nós nos importamos sim uns com os outros. É incrível aqui, meus irmãos, quantos nomes Paulo conhecia em Roma.
E Paulo mostra que se importava realmente com elas. Talvez esses nomes até estivessem na lista de oração de Paulo. E com isso, meus irmãos, eu pontuo que os crentes devem se importar uns com os outros. Este é a primeira lição que nós aprendemos aqui, nessa parte final da carta. Os crentes devem se importar uns com os outros. A partir disso, mostrar real preocupação e interesse no outro, aquele que é irmão, aquele que é irmã, aquele que está junto. Segunda lição: os crentes devem valorizar relacionamentos. Os crentes devem valorizar relacionamentos. Nesse texto aqui, Paulo utiliza cerca de 21 palavras. Olha só que coisa interessante. 21 palavras diferentes para descrever as pessoas com quem ele se relaciona. 21 palavras. Eu vou citar algumas delas aqui. Paulo fala de irmã, irmão, servo, santos, auxílio, colaboradores, cooperador, colega de trabalho, eleito, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, aprovado em Cristo, mãe para mim, hospitaleiro, etc. Chega ao número aí de 21, eu citei de fato a maioria. Paulo está descrevendo algumas dessas pessoas com quem ele se relaciona. Ele está dizendo, essas são algumas características. Essa é a sua característica, é assim que eu conheço você. Por essa característica, por essa forma de ser, por esse jeito de ser, por essa forma de lidar. Essas palavras, meus irmãos, eu diria que expressam carinho, expressam respeito, expressam sobretudo reconhecimento, revelam o tamanho do valor que Paulo nutria pelos relacionamentos com as pessoas ali. Ele reconhece que aquilo diz respeito àquele ou àquela. Paulo sabia que quanto mais nos aprofundamos nos relacionamentos, meus irmãos, isso é muito interessante. Quanto mais nos aprofundamos nos relacionamentos, mais nós aprendemos, mais nós somos enriquecidos pelas múltiplas formas de lidar com as situações mais diversas ou adversas, a partir dos relacionamentos aprofundados. Aprendemos a lidar com alegrias, com tristezas, com sucessos, com frustrações, etc. Ontem não, mas nessa semana eu conversava com alguém e me lembrava do dia do meu casamento, e quando o pastor que fez o meu casamento, eu e da Daniela, o pastor utilizou o Salmo 1 e ele fez referência a partir da leitura e da exposição do Salmo 1, ele fez referência à árvore que está ali descrita no Salmo 1, uma árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e assim por diante. Muito bem. Ele disse, olha, o casamento é assim. O casamento é como uma árvore que deve crescer, deve ficar forte, deve ficar saudável e deve dar frutos. Isso com o passar do tempo. Agora olha para mim. Todo relacionamento deveria ter essa característica. Com o passar do tempo, um relacionamento de amizade, um relacionamento de parentes, deveria ser assim. Relacionamento entre irmãos em Cristo, não só o casamento. Com o tempo se passando, esses relacionamentos deveriam se aprofundar e com o aprofundamento dele, deveriam ser relacionamentos mais fortes, mais saudáveis, trazendo riqueza pessoal e enriquecendo aquele com quem se relaciona, em várias formas e de várias naturezas. Os crentes devem valorizar relacionamentos, meus irmãos. Quanto mais nos aprofundamos nos relacionamentos, mais amadurecemos e mais nos tornamos fortes. Eu diria que finalmente que os relacionamentos são como tesouros raros, e nós não deveríamos
desprezados. Eu termino esse ponto aqui, alguns outros ainda, mas eu termino esse ponto lembrando que, infelizmente, tristemente, a gente ouve aqui e acolá pessoas dizendo: olha, eu prefiro me relacionar com animais, com cachorrinho, com gatinho. E aí diz lá porque são mais confiáveis, porque isso, porque aquilo. É uma pena. Os relacionamentos humanos, meus irmãos, são relacionamentos que Deus deixou para nós, para que nós possamos, através dele, sermos pessoas melhores, mais fortes, mais saudáveis, não só do ponto de vista físico, mas sobretudo mental e espiritual. Você se lembra, por exemplo, de uma passagem bíblica, dentre tantas outras, quando o Senhor nos insta, nos estimula a exortarmos uns aos outros, a nos alegrarmos mutuamente, a chorar com os que choram. Veja a mutualidade e o interrelacionamento que é estimulado. Os crentes devem valorizar relacionamentos. Terceira lição que nós aprendemos aqui: os crentes devem ser afetuosos. Nós temos esse princípio aqui, nessa parte final da carta que Paulo escreve à igreja de Roma. Mas vamos só lembrar o que significa afeto. No dicionário, afeto significa demonstração de carinho. Um carinho que é respeitoso, um carinho que é profundo, um carinho sobretudo que é verdadeiro. Olha, para mim, afeto é isso, demonstração de carinho. Agora veja, 19 vezes nós encontramos palavras de saudação, de recomendações pessoais aqui, no capítulo 16. Paulo diz: recomendo-lhes, recebam. E ele vai repetindo isso 19 vezes. E uma dessas últimas palavras, dessas últimas expressões, está ali exatamente no verso 16, que diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ou seja, com um beijo. E aí eu destaquei aqui o que o dicionário bíblico diz a respeito dessa expressão. Diz lá o seguinte: há um consenso geral, isso está lá no dicionário bíblico, há um consenso geral de que o ósculo santo, ou seja, teve sua origem na prática que surgiu no início da igreja cristã, ou seja, essa era uma prática que não existia até então, entre os próprios crentes, com um impulso que vem provavelmente da forma da vida do próprio Jesus. Nada análogo, ou seja, não há comparação a que se encontre entre quaisquer sociedades grego-romanas, ou seja, essa prática não existia fora da igreja. Os mestres do mundo antigo não costumavam incentivar seus alunos a se cumprimentarem com beijos. Assim, o beijo santo é para ser visto no contexto de pessoas que estão construindo uma realidade social. A demonstração para se beijar serve para destacar a liberdade de se expressar sem inibição, o ardor do ágape no contexto das relações. Isso é o que está lá no dicionário bíblico. Veja, sem entrar em qualquer debate aqui, o fato é que o objetivo de Paulo, com tanta ênfase na saudação e na recomendação, inclusive através do beijo, era um só: transmitir intimidade espiritual, transmitir carinho, transmitir afeição aos irmãos, demonstrando, e eu repito agora a expressão que estava lendo no dicionário, transmitindo o amor ágape. E se você não se lembra a que se refere essa expressão ágape, ágape é uma palavra grega, a referência aí é o amor de Deus. O amor ágape é o amor de Deus que deve ser demonstrado de maneira afetuosa àqueles que estão à sua volta. Para diferenciar aí o amor eros, uma expressão grega também, e o amor filéus. O amor eros é o amor sexual. E o amor filéus, o amor fraterno, o
amor entre amigos, o amor de amizade, o amor entre parentes, o amor de um pai para com o filho, por exemplo, de filho para com os pais, etc. Para diferenciar o amor eros e o amor filéus, nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus. E esse amor de Deus, Paulo vai insistir aqui, ele deve ser demonstrado não apenas em palavras, mas também em ações. Que podem ser através, inclusive, dos abraços, do carinho, do beijo, e de tantas outras formas a serem expressadas. Pena que hoje, meus irmãos, muito mal nos cumprimentamos. Muitas vezes apenas trocamos aperto de mãos, olhares distantes, acenos com a mão, com a cabeça, etc. Mesmo assim, muitas vezes, por mera formalidade, na verdade sem qualquer afeto, apenas pela obrigação do momento, sem carinho, sem, na verdade, aquilo que está sendo estimulado aqui, a intimidade espiritual. Meus irmãos, meus queridos, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos. O afeto precisa ser uma das maiores e melhores expressões da nossa unidade verdadeira dentro do corpo de Cristo. Quarta lição. Os crentes devem se reunir nas casas. É impressionante aqui como esses crentes estavam estrategicamente espalhados pela cidade de Roma. Veja, eles se reuniam em pequenos grupos. Versículo 5, aí um grupo que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Versículo 14, outro grupo se reunia com irmãos, Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas, etc. Versículo 15, um outro grupo na casa de Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, uma outra pessoa chamada Olimpas. Provavelmente aqui havia muitos outros grupos, ali na cidade de Roma, grupos que se reuniam, como eu disse, de maneira afetuosa. Mas eles se reuniam onde? Nas casas. Nas casas. Fica evidente aqui, portanto, que a igreja em Roma se distribuía e se espalhava pela cidade através dos grupos pequenos, dentro das casas desses irmãos. Em Jerusalém se reuniam no templo, mas também nas casas, conforme Atos capítulo 2, o verso 46 que diz: eles partiam pão de casa em casa. Eu penso, meus irmãos, que as nossas casas, evidentemente dentro das possibilidades e dentro daquilo que é racional, as nossas casas devem estar abertas para os nossos irmãos. E deve-se haver o estímulo de estarmos juntos dentro desses locais. Mas, e além dos momentos em que nos encontramos aqui dentro da igreja. São momentos importantes, relevantes, cruciais, necessários. Mas há um estímulo aqui, a partir da palavra de Deus, de que as nossas casas também sejam locais de aconchego, de abrigo, de carinho, de afeto, para aqueles que são os nossos irmãos. Quinta lição. Os crentes devem ser piedosos até no falar. Até no falar. Eu lembro aqui o que é uma pessoa piedosa. Às vezes a gente tem uma certa confusão quanto à expressão piedoso, né? A pessoa piedosa é aquela pessoa que tem dó, tem pena do outro. Então, é uma pessoa piedosa. Não, não é isso. A palavra piedade nas Escrituras Sagradas tem a ver com consagração. Daí, por exemplo, você tem lá alguns papas, né? Lá na Igreja Católica, Papa Pio XII, por exemplo. Pio XII. A palavra Pio vem de piedade. É o Papa piedoso. E o que é piedoso, então? É alguém
alguém que é consagrado. Alguém consagrado a Deus. Uma consagração que deve ser demonstrada de maneira legítima pela intimidade que se tem com Deus, pela vida de oração, pela preocupação que se tem em meditar nas Escrituras Sagradas, sobretudo pela expressão clara, transparente, legítima de dependência dele. Uma expressão pública, uma expressão onde isso é conhecido pelos outros. Note que essa piedade, meus irmãos, aqui é revelada inclusive no linguajar de Paulo. E aqui a lição que estamos vendo aqui é essa: os crentes devem ser piedosos, devem demonstrar consagração de vida também no falar. E Paulo mostra isso. Eu apresento aqui algumas expressões de Paulo. Versículo 2, ele diz: peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Versículo 3, meus cooperadores em Cristo Jesus. 5, primícias da Ásia para Cristo, ou seja, o primeiro convertido. Versículo 7, estavam em Cristo antes de mim. Versículo 8, meu dileto amigo do Senhor. 9, nosso cooperador em Cristo. 10, Apeles, aprovado em Cristo. 11, saúdam os que estão no Senhor. 12, saúdam os que trabalham arduamente no Senhor. Versículo 13, saúdam Rufo, eleito no Senhor. Meus irmãos, essa não é uma simples lista de saudação, observe isso, não é isso. É antes uma pequena demonstração de como uma pessoa que está cheia do Espírito de Cristo fala sobre os seus irmãos e com os seus irmãos. Não sei se está claro aqui. Veja o vocabulário que Paulo utiliza e de que forma ele utiliza esse vocabulário em relação àqueles que são seus pais. Observe que tanto as palavras como o conteúdo dessas palavras, elas revelam piedade ou não, consagração ou não. Deixa eu trazer isso aqui para a primeira pessoa, do singular. As nossas palavras, ou a minha palavra, o conteúdo dessas palavras que eu utilizo, revelam se eu sou uma pessoa piedosa, uma pessoa consagrada ou não. Eu queria, por favor, eu acho que há tempo para isso, deixe o seu dedinho aberto aí, marcando Romanos capítulo 16, mas vai comigo ali em Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4. E acompanhe a leitura que eu vou fazer. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Efésios 4, 25 em diante. Ouça. Paulo diz: por isso, deixando a mentira, fale, cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele continua: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Atenção, como é que a ira se manifesta? Sobretudo através de palavras. Nem deis lugar ao diálogo. Verso 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Agora versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais com isso, com as palavras que saem da sua boca, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Será que precisamos de mais alguma coisa para entender o que Paulo está fazendo aqui, quando ele está terminando essa carta, com o vocabulário que ele usa e com o conteúdo desse vocabulário, fazendo referência aos que estão à sua volta?
Eu destaco de novo aqui o versículo 29, meus irmãos, de Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Eu queria que você se lembrasse do que Jesus diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. A boca fala do que está cheio o coração. Então, a quinta lição, meus irmãos, é que os crentes devem ser piedosos, até mesmo no falar, sobretudo em relação aos seus irmãos. Finalmente, a última lição: os crentes devem amar de verdade. Os crentes devem amar de verdade. Note o tipo de amor que permeia este capítulo aqui, o capítulo 16, meus irmãos. 4 vezes Paulo usa a palavra amado ou amada. Os versos 5, 8, 9 e 12. E então nós lemos sobre experiências a partir disso, eu diria inacreditáveis, que revelam a verdadeira linguagem do amor cristão, que mostram que as palavras, elas devem corresponder à prática, a ações concretas, que as palavras, elas não devem ser fruto apenas de um discurso, de uma oratória bonita, mas devem ter correspondência, devem ter link com aquilo que é verdade na vida. E Paulo expressa isso a partir do versículo 3 até o 6, verso 3 a 6. Ele diz lá: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, cooperadores práticos. Ele diz: os quais pela minha vida, observe agora isso, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Finalmente, saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Ouça isso, essa é a linguagem verdadeira de amor. Porque quem ama se arrisca pelo outro. Quem ama de verdade trabalha duro pelo outro. Quem ama sai da sua zona de conforto pelo outro. É isso que nós vemos aqui. Paulo, quando ele menciona Priscila, Áquila, Epêneto e Maria, é isso que ele está dizendo aqui. Essas pessoas, elas demonstraram que amam verdadeiramente por aquilo que fizeram. Os crentes, essa é a última lição, a sexta lição que nós encontramos aqui. Os crentes devem amar verdadeiramente, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a amar dessa maneira. Mas eu quero terminar aqui. Romanos 16 mostra como toda a igreja local deveria ser por dentro. Portanto, Romanos 16 ensina como a igreja presbiteriana de Conchas deve ser hoje, onde os crentes devem se importar uns com os outros, ou devem continuar a se importar uns com os outros. Crentes valorizando os relacionamentos dentro da igreja, sendo afetuosos, se reunindo nas casas sempre que possível, sendo piedosos até no falar e demonstrando amor verdadeiro uns com os outros. O Senhor nos ajude nisso, meus irmãos. O Senhor nos ajude a ser uma igreja